uma negociação. E ainda com esse assunto, a gente tem falado sempre aqui no Agronoite sobre as fortes chuvas que têm caído no Mato Grosso, onde tem a maior produção de soja do país. Olha, com atrasos na colheita, uma opção para o produtor é investir no sorgo e no consórcio forrageiro segunda safra. Para falar sobre isso, a gente recebe agora aqui no Agronoite o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Flávio Tardim. Flávio, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, Daniela, boa noite a todos. Fala um pouco para a gente sobre essas alternativas para o produtor que quer investir na segunda safra. Pois é, o produtor esse ano, né, as condições climáticas, o atraso do plantio da soja, muita chuva agora na colheita também, então dificultou um pouco o plantio do milho em segunda safra. Na data que nós estamos, né, praticamente todo o estado aqui do Mato Grosso e muitas regiões do Brasil fazem a segunda safra, já está muito tarde para o produtor pensar em milho. É uma hora dele pensar em diversificar, utilizando, né, espécies que convivam, né, melhor com o estresse hídrico, que demandem por menos água do que o milho. Aí entra, então, a opção de algumas forrageiras, como o sorgo, né, no caso do produtor que quer ainda produzir grão, o preço do milho, né, elevado, o produtor está buscando, né, alternativas a ele, mas não perder, né, a produção. Teríamos também milheto para cobertura do solo, entre outras espécies forrageiras. Os consórcios com as braquiárias seria a melhor opção agora do produtor. E como que o sorgo pode ganhar espaço nesse contexto, já que tem uma janela de semeadura mais extensa? É isso aí, Daniela. O que acontece? O sorgo é um cereal que resiste melhor à seca. Muitas vezes ele é recomendado para plantio em condições que o milho, né, regiões e épocas que o milho não produziria, o sorgo ainda é uma alternativa. Ele tem mecanismos fisiológicos de conviver melhor com a seca, com as regiões áridas, né, e no caso de segundas safras. Com isso, o produtor tem muito mais segurança. Existe o zoneamento agrícola de risco climático que dá ao produtor a data limite para a semeadura da sua espécie de cultivo, né? Existe o zoneamento para o milho e também existe para o sorgo. Em modos gerais, é lógico que vai depender muito de município, de região, mas o zoneamento agrícola de risco climático para o sorgo, a janela de plantio normalmente é 20 dias a mais do que a janela recomendada para o milho. Então, se tornando assim uma opção melhor para uma safrinha tardia. É onde ele vai ganhar espaço e também os seus mecanismos fisiológicos, né, da arquitetura da planta. Ele tem esses mecanismos fazem com que ele também conviva melhor. Agora na safrinha, principalmente safrinha tardia, é comum umas chuvas mais esparsas, os períodos de veranico. O milho ele não consegue parar o seu metabolismo e dependendo da época que dá essa seca, por exemplo, no enchimento de grão, o produtor não vai colher, né? Ele vai ter um prejuízo muito grande. O sorgo, nesse período de veranico, ele consegue frear esse metabolismo. A gente diz que a planta hiberna, né? E esperando a condição melhor. Então, ele tolera esperar vir aquela chuva, né? E produzir, completar seu ciclo e trazendo aí, então, grão para o produtor. O uso aí dos consórcios, ele pode ser uma oportunidade de iniciar o preparo para colher uma melhor safra no ano que vem? Sim, Marcelo, o que acontece agora no uso dos consórcios, a gente fala que o produtor que se preparou, que se planejou, ele já tem a semente, né, na sua propriedade. A grande dificuldade agora do uso dos consórcios, e que vai servir essa safra, né, e safrinha de lição para o produtor, é a necessidade de um planejamento, né, a dificuldade, às vezes, de obter aquela semente desejada, da espécie ou cultivar desejado, o produtor vai ter que agora se adequar e utilizar o que encontrar no mercado, né? Mas os consórcios forrageiros, eles são uma grande opção, porque eles tanto visam a produção de biomassa para o plantio direto, né, a cobertura do solo, mas ele traz aí também vários benefícios dessas espécies utilizadas, espécies que controlam o nematóide, que descompactam o solo, o controle, a estruturação do solo também, no caso de uso de alguma leguminosa, a fixação de nitrogênio. Então, isso tudo vai trazer
condições e estruturação para esse solo para a safrinha seguinte, né? Também a questão da microbiota do solo, né? Micro-organismos benéficos que vão mitigar fungos patogênicos, né? Para a próxima safra. Flávio, agora a gente sabe que a questão climática ela é muito importante para a safrinha, para a safra, para a colheita, para o plantio. Agora, antes de escolher a cultura ou o consórcio que for usar, qual que é a importância, então, do produtor ficar atento ao histórico de chuva da região? Conta pra gente. Daniela, é muito importante porque hoje as principais espécies agrícolas têm muito estudo em cima, né? O produtor já tem informação de quanto aquela cultura que ele pretende utilizar demanda de água. O trabalho, né, dos nossos agrometeorologistas, as séries históricas de clima da sua região, elas vão conseguir demonstrar a você a quantidade de chuva e a distribuição dessa chuva no período do seu plantio. Então, vale a pena o produtor procurar informação sobre essas séries históricas para ele, pretendendo plantar, sabendo a data daquele plantio, o quanto de chuva, né, o quanto de água ele vai ter pela frente, e então quantos milímetros de chuva ele vai ter pela frente e que espécie se adequa àquele volume de chuva, né, que completaria o ciclo e teria sucesso aí de produção. Retornando, você falou da cultura do sorgo, desculpa, na pergunta passada, como é que ela pode ser beneficiada agora? A gente está acompanhando os preços do milho, né, a demanda por milho, os estoques mundiais baixos, e o sorgo, o grão de sorgo, é o principal substituto do grão de milho a nível mundial, né? Em termos de energia, o grão de sorgo é muito parecido ao grão de milho, então ele entra muito bem na composição de rações para aves, suínos, bovinos, e o preço atrelado ao grão de milho, se pagando bem no grão de milho e ainda faltando esse milho no mercado, eu não tenho dúvida que o produtor do sorgo vai ter negócios para sorgo e um preço bom para esse sorgo. A série histórica é que se pague 70%, 75% do valor do grão do milho no grão de sorgo. A gente já viu nesse ano que passou negociações em torno de 80%, 83%. É um preço muito bom. O sorgo é uma cultura muito mais barata de produção, né? São alternativas necessárias aí para quem está sofrendo nessa época do ano aí com as chuvas, né? Flávio, obrigada, viu, pela sua presença aqui no Agronoite, pelas suas informações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Daniela, e que fique aí a experiência do produtor, né? Vamos planejar bem, né, a safra e a safrinha daqui para frente, pensando em espécies alternativas ao milho, num ano que se plante a soja tardiamente. Uma boa noite a todos e muito sucesso aos nossos produtores.